Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Rio Número J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, tudo sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, você está na companhia de Elias Fallers, o Barburinho Alegria na apresentação. Em comentários dele, o mito, o Wesker brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que adora sumir igual o Wesker, hein, rapaz? Tudo bem com você, meu irmão? Aí você falou uma referência, firmeza, e quem não gosta de Albert Wesker, que chore suas pitangas. É um dos mitos aí do Biohazard ou Resident Evil, como preferir. Eu sou adepto do Biohazard porque tem tudo a ver com perigo biológico, né? Pra variar, americano meter o dedo no meio do jogo, já inventou um nome nada a ver. Agora, eu parei pra pensar numa coisa, Thiagão. O quê? Eles devem ter colocado esse nome Resident Evil por causa do primeiro jogo, sim, né? Justamente numa mansão e tal. Mas daí, que sentido faz colocar Resident Evil 2, que já é na cidade, no 3, que também é pela cidade, no 4, que é na fazenda, enfim. Virou uma na fazenda. Virou aquele jogo de Super Nintendo lá, o Gravity Moon, né? Virou de jogo de fazenda. Só faltou o Brito Júnior lá na fazenda. Puta que pariu, olha, Elias sempre adepto da televisão trash, né? Fazenda, Big Brother, novela, puta merda. Adepto do sensacionalismo da mídia brasileira. Sensacionalismo baratíssimo, né, cara? Puta merda, a Fazenda. Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu conheço alguém que é pior que você. Meu pai já assinou per-per-view uma vez de Big Brother e assisti toda vez a Fazenda, cara. Todo ano tem essa merda, assiste, comenta, e discute com a minha mãe os assuntos, cara. Eu fico realmente pasmo com o nível de cultura do mestre Zé Maria, meu pai. Eu não posso falar muito. Deixa pra lá. Mas sabe que você tira boas lições desses programas também, sabia? Tipo, quero muito saber onde vai dar isso. Tipo como não ser na vida, sabe? Ah, sim, tudo bem. Principalmente Big Brother, né? Porque a galera, é um negócio bem trash. Alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, isso era uma moda inacreditável, né? A galera gostava e tal. E depois de 6 anos pra cá, parece que foi diminuindo. Aí começou a ter a galera que gosta e a galera que odeia, né? Agora tem os haters, né? Os famosos haters hoje em dia, né? Mas, tipo, hoje realmente assiste mesmo quem gosta mesmo, né? Porque eu conheço muita gente hoje que não gosta. Mas, tipo, há 6, 7 anos atrás, quando apareceu o programa, lá nos anos 2000... todo mundo assistia, né, cara? Tipo, claro. Eu até cheguei a acompanhar alguns pedaços das primeiras edições, assim, mas como era sempre no horário da noite, à noite nós tá jogando videogame, né? Então, foda-se. ou na rua brincando na época, né? Então, foda-se o que tá passando na televisão. Mas, realmente, é um assunto bem delicado ter de reality show. Eu, particularmente, não sou muito fã. Nem o Masterchef lá, que todo mundo comentou, falou pra cacete lá, eu não assisti. O único que eu admito que eu acompanho sempre, porque minha noiva adora, é os de música, né? É o The Voice, é os do Raul Gil, sabe? Todos esses negócios aí. Isso aí que tá. Eu quero lançar uma pergunta polêmica. Que diferença tem você, por exemplo, meter o pau ao Big Brother, porque Big Brother não tem cultura, uma merda e tal. Que diferença tem você assistir, por exemplo, The Voice, você assistir esses enlatados americanos, tipo Caçadores de Relíquia, Trato Feito, aquele do Paul Senior, do Paul Jr. lá dos motoqueiros, sabe? Sim. Que diferença tem você assistir esses programas e ficar metendo pau no Big Brother? Pra mim a mesma merda. A finalidade, sabe? É o mesmo, né? Claro. Né? Você votar, auxiliar a parada, dar ibope, trazer dinheiro, alguém ganha um prêmio, né? Basicamente a mesma coisa, né? Então, tipo, né? Pra mim é uma hipocrisia do caralho, cara, porque nego que fica metendo pau no Big Brother fica assistindo e enaltecendo esse outro tipo de programa, sabe? Tipo, vai se fuder. Fica perguntando no ar aí, né? Pô, Pra mim é a mesma bosta. Em cara, em termos, eu sou obrigado também a concordar. Então, fechou então? Fechou. Então beleza. Bom, bora aí pro assunto sério agora. Bora. Do futebol japonês. Antes de a gente começar aí conversar sobre a primeira rodada, tudo o que aconteceu, quero lembrar vocês ouvintes, e o Thiagão também, que tivemos a final da Shotokan Super Cup, né? Verdade. No dia 20 de fevereiro,
onde a equipe do Sanfrecce de Hiroshima, né, campeão japonês, derrotou o Gamba Osaka, campeão da Copa do Imperador, pelo placar de 3-1, né, gols do Sato, Asano e do estreante Utaka. Pelo lado do Gamba, quem marcou o gol foi o nosso querido Takashi Usami. Quer comentar alguma coisinha desse jogo? Bora pra primeira rodada, Thiagão! Uma última observação só sobre isso. Eu acho que foi o último bom jogo do Sanfrecce de Hiroshima, que vem decepcionando tanto na CL quanto na estreia da J-League, né? Dois jogos muito ruins mesmo do Sanfrecce de Hiroshima, mas esse jogo contra o Gamba deu uma superioridade tão grande que por um momento eu pensei, ninguém vai ganhar do Sanfrecce de Hiroshima esse ano se jogar desse jeito, mas infelizmente acabou não mantendo esse padrão desse jogo da Xerox Cup, né? Mas tem um ano inteiro pela frente pro Sanfrecce de Hiroshima voltar a mostrar bom futebol. É o que veremos, Thiagão. E finalmente ela começou! A liga mais aguardada e amada do mundo teve seu pontapé inicial no fim de semana passado. E rapaz, começou de um jeito, pra variar, né? Mega bizarro. Bizarraço. E que ferrou o bolão de muita gente, né? Como sempre, a J-League surpreendendo. Ferrou meu bolão de um jeito lazarento também. Liga do caralho, cara. Arrombou o meu brioquinho. Algumas coisas aconteceram assim, foram inacreditáveis, cara. Tipo, principalmente um dos jogos que eu assisti na íntegra, que foi o jogo do Nagoya Grampus. Eu não imaginaria que o Nagoya Grampus jogasse tão bem, cara, sabe? Tivesse colocado o Jubiluata no bolso do jeito que colocou, sabe? Então, tipo... calando nossa boca. Pô, o Gamba perdendo, sabe? Tá tudo errado, cara. Tudo errado no bola. Ó, galera, simplesmente apenas um mandante venceu e todos os jogos tiveram a diferença de apenas um golzinho. Todos, pra vocês terem uma ideia. E vamos começar falando justamente do jogo mais, assim, surpreendente da rodada. O Jubiluata começou mitando, né? Sim. Conseguiu perder em casa pro Nagoya Grampus. E detalhe, além de ter perdido, conseguiu levar gol da vaca do Shimovic, né? Que livre de cabeça, uma cabeçada muito legal, né? O cara tava livre, cara, sabe? Tava parecendo futebol de areia, sabe? O cara cruzaram, o cara fez a gracinha lá, um movimento de cabeça, bateu o goleiro, acabou nem saindo do chão. Mas... o Kentaro não chegou nem dar oi, né, pra ele. Pois é, é um bom goleiro, cara, esse goleiro do Jubiluata, né? Defendeu algumas bolas que poderia ser zoar. Poderia ter sido uns 3-0 pro time do Nagoya Grampus. Mas o goleiro conseguiu segurar uma boa parte do segundo tempo ali. Mas realmente o Jubiluata demonstra que tem uma dificuldade grande ali, que é a falta de entrosamento dessa equipe nova, né? E o time do Nagoya Grampus, que também tem muitas modificações, né? Todos os estreantes lá, os suecos jogaram, né? E jogaram até bem. Né, não tem nada pra falar de mal nenhum deles. O Simovic fez o gol, né, teve o camisa 3 lá, que era o zagueiro lá, o Oman, que tomou um cartão, mas segurou bem a zaga. Teve um lance ali que ele foi providencial na defesa. E bem, até que Shoyano jogou, né? Então o jogo foi tão bizarro que o Nagoya sobrou em campo. O Jubiluata teve algumas possibilidades, mas infelizmente voltou a J1 com derrota, né? Começou muito bem. Muito bem, muito. Fazer o que, né, Thiagão? Pois é a vida. Bom, continuando aqui nos resumos da rodada. Ó, esse jogo, galera, foi tão bom, mas tão bom que eu dormi no intervalo. A equipe de Sanfrecce de Hiroshima, atual campeã da liga, perdeu em casa pro Kawasaki Frontale. Esse jogo teve uma curiosidade, Thiagão. Tava assistindo NHK ali na sala, né? Certo. Daí, de repente, minha mãe passou e falou assim, nossa... Grêmio tá jogando lá no Japão? O uniforme tá muito lindo, né? Mas é claro, a inspiração do Grêmio é óbvia, né? Sim. Mas esse ano tá realmente um uniforme do Grêmio dos anos 90 mesmo, né? Aí, os dois, né? Aliás, verdade, os três, três, né? Porque o legal eu lembrei que todo seria uniforme também. Daí eu expliquei pra minha mãe, não, mãe, é que o Frontale foi inspirado no Grêmio e tal, contei toda a história, ela achou super interessante, né? Daí, bom, falando do jogo agora, eu confesso a vocês ouvintes que eu não vi o gol, porque eu dormi no intervalo, apaguei, fui acordar só de manhã lá com o controle na cara. Quem fez o nosso gol, quem fez o gol do Frontale, né, foi o nosso querido Yu Kobayashi, que é um jogador
amado pelo nosso Thiago Henrique Cruz, Gênio. já nos apagar das luzes, né? No final ali do segundo tempo, dando números finais da partida e jogando um balde de água fria no atual campeão japonês, hein, Thiagão? Pois é, um jogo que o Sanfrecce Hiroshima foi muito melhor, né? Tanto teve 10% a mais de posse de bola, 55 contra 45, né? Teve mais tentativas de chute a gol, praticamente 15 contra 4 do time do Kawasaki Frontale, né? Teve mais escanteio, é um time que se lançou muito mais no ataque do Sanfrecce Hiroshima, mas parou na defesa, que em alguns momentos foram muito bem postados ali pela dupla do Nagi e do Taniguchi, e muitas vezes falhou também por incompetência do ataque neste jogo, tá? O Sato teve uma boa chance, ele acabou não concluindo, né? O Aoyama tentou ali auxiliar um pouco junto com o Shibazaki lá e o Kashiwa, as tentativas de ataque do Sanfrecce Hiroshima, mas um jogo muito apático do time, com muitos erros de passe principalmente, e eu achei que talvez o jogo da estreia da série tenha dado meio que jogado um banho de água fria naquela ostentação que tava, né, o ânimo do time, e talvez o Sanfrecce Hiroshima tenha entrado um pouquinho nervoso nessa estreia, mas é uma coisa até engraçado de se falar, porque a gente viu o ano passado inteiro o Sanfrecce dando um banho, né, de esquema tático, de organização, né, de noções básicas de futebol, onde praticamente quase não errava em nenhum momento, principalmente passes e lançamentos. E nesses últimos dois jogos, contando a ACL e a J-League, a gente vê notando um certo nervosismo e uma afobação para finalizar logo o jogo. E por causa disso, infelizmente, o Sanfrecce não conseguiu manter a sua titularidade de melhor time da J-League do ano passado e acabou perdendo para esse time do Kawasaki Frontale, que a gente até falou no Preview 2016, que é um time que, ao meu ver, precisa começar bem o campeonato para poder lutar sobre alguma coisa, porque senão vai acabar desanimando com o tempo e ficando no meio da tabela mesmo, né? O problema do Frontale é um problema crônico, né, que vem acontecendo nos últimos anos. Começa muito bem, vai bem até metade do campeonato, e aí, na parte final, né, já nas rodadas finais, o time começa a perder, desanima e acaba ficando de fora, inclusive, das competições internacionais, né. É um problema que vem afetando aí o Frontale pelo menos há uns 4 anos já, né? Pois é, né? E como os seus principais jogadores já também estão envelhecendo também e continuam sendo, digamos que, os pilares absolutos do time, é muito complicado, né? Porque a gente não vê um substituto à altura nesse momento Frontale pro Nakamura Kengo ou pro próprio Okubo, né? Que são jogadores que são um pilar do time, mas são jogadores que não conseguem mais jogar 90 minutos em plena forma, né? Mas eles não têm praticamente ninguém assim que falar, puta, esse cara vai entrar e vai desbancar o Nakamura Kengo do meio de campo, aí esse cara vai entrar e vai desbancar o Okubo, sabe? Não tem esses jogadores 100% fixos, sabe? Aí acaba dependendo desses caras o ano inteiro, né? E não dá mais, né, Elias, pra depender de Nakamura Kengo e Okubo o ano inteiro, né? Não dá. Realmente não dá. É o famoso prazo de validade, né? O jogador vai ficando veterano e a coisa vai ficando feia. Pois é que no caso do Sato mesmo, né? Eu não sei sinceramente por que não coloca logo o Asano no começo do jogo e utiliza o Sato no segundo tempo, sabe? Eu acredito que às vezes o Sato pode ser muito mais efetivo no final de jogo, onde ele pode utilizar do seu conhecimento, de toda a noção de espaço que ele tem de bater na bola, para surpreender um time cansado no final, do que você colocar o Sato para correr lá, sabe? 68 minutos iniciais do jogo, os primeiros 45 mais 20 do segundo tempo, para depois só entrar o Asano, que é um jogador mais rápido, mais novo, sabe? Então, eu não sei, sabe? Tem algumas coisas assim que eu não concordo muito com os esquemas táticos japoneses de você começar logo com os veteranos. Mas é tudo uma questão de escolha, né? Só para fechar esse assunto sobre jogar veteranos, uma coisa que acontecia muito ao contrário disso era o próprio time do Gamba Osaka, né? Que colocava o Futagawa sempre no segundo tempo, né? Porque é um jogador que já tem uma idade avançada e praticamente ele era um dos trunfos do time que entrava no segundo tempo. O problema do Futagawa é que ele começou a entrar cada vez mais tarde, fazer cada vez menos, e por ser um jogador de idade, aí ele perdeu completamente o espaço dentro do time, né? Mas será que não é esse só interrompendo, será que não é esse o medo do Sato? De cada vez entrar menos e tal, de perder o espaço? Então, se for ver por essa visão, aí tudo bem, faz todo o sentido, né? Mas, por exemplo, o Sato pra mim não rendeu esse jogo, sabe? Teve um lance ali que talvez ele poderia ter marcado, mas fora isso, a marcação minou completamente o espaço do campo onde ele mexia, sabe? Então eu acho que pode variar um pouco de jogo pra jogo, viu, Elias? Uhum. E de situação pra situação também, né? Bom,
Pra tudo tem uma situação específica. Né? Sim, a gente não pode generalizar, né? Bom, encerrando o assunto do jogo aí, Thiago. Bora. Maravilha, próxima partida. Rapaz. Kashiwa Reysol estreando naquela expectativa. Treinador montando o time bonitinho. Outro titular. Diego Oliveira veio com moral. Ederson fez um fim de campeonato muito bom no passado. Tava ali com uma expectativa boa de estreia. Nosso querido Junya Tanaka retornando aos gramados japoneses para tentar se firmar, ir para a seleção japonesa. Não deu certo. O visitante era o Ural. Aí chegou mitando, rapaz. Inclusive, nosso querido Muto Fake abriu o placar pro Ural no começo do segundo tempo. O Otani até conseguiu dar uma sobrevida ao time do Reysol, né? Mas o primo do Thiagão, Lulu, foi lá, até pra variar, né? Zaga do Reysol dando presentes. Lulu foi lá e fez o segundo gol do Urawa, dando números finais a partidas. Bom, o Urawa não fez mais do que obrigação, né? Um time que luta pelo título e não tem que pensar só em vencer em casa, né? Tem que vencer fora também. E de cara, desbancou aí um dos grandes times do futebol japonês. Mas, mesmo assim, fica a ressalva aí para a equipe do Reysol, que não pode dar bobeira. Um time que até que tá com uma certa moral, né? Você vê a imprensa falando que o Reysol podia fazer bonito essa temporada, mas não começou nada bem a temporada a equipe do Reysol, Thiagão. Pois é, cara. Desculpa, eu não tava nesse hype todo nesse jogo do Kashiwa Reysol. Acho que é um dos poucos resultados que eu acertei nesse bolão. Mas depois do ano passado, o Reysol... O único que eu acertei. Não me pega mais o Reysol, assim, sabe? Eu não acho realmente que essa equipe vai desbancar do jeito que eu acreditava, como o ano passado, não. Teve até que um bom começo de jogo, né? O Urawa tem uma mania de começar os jogos com menos posse de bola, dando mais espaço para o time adversário, e talvez isso é uma tática para ver qual que vai ser a postura, né? E depois que o Urawa viu que o Kashiwa Reysol vinha com uma tentativa diferente de jogar, jogando um pouco mais centralizado, o Otani e o Otsu abrindo pelas pontas, mas o jogo sempre focalizado ali pelo meio com o Edson e com o Diego, mas não tinha muito entrosamento pro time nessa primeira rodada. Logo o Urawa acabou invertendo completamente os papéis de jogo e começou a jogar, mesmo sendo visitante, começou a jogar pressionando o time na casa, né? Isso demonstra na maior quantidade de posse de bola e em 3 tentativas de chute para gol contra 8 do time do Kashiwa Reysol, o time do Urawa começou a mandar no jogo. E depois de ter feito o primeiro gol, né, ali aos 52 minutos do segundo tempo com o Muto, o jogo acabou ficando muito mais nervoso pro time do Kashiwa Reysol, que ficava naquela, vou tentar fazer o gol de empate, mas eu tenho que ter cuidado para não levar. Então, algumas modificações ali, né, o próprio Junya Tanaka entrou no lugar do Edson, e entrou, ele depois nos minutos tomou um cartão amarelo e não pôde mais pressionar a defesa adversária. E então o time começou a jogar um pouquinho mais fixo no meio, realmente, com o Junya Tanaka. Acabou melhorando até que bastante, né, vamos dizer assim. Chegou o gol de empate, mas lá no final do jogo, né, como você falou, acabou não aguentando e sucumbiu ao bom ataque do Urawa Reds, que começou muito bem a temporada, assim, dois gols, né, o time jogando coeso, basicamente, né, cara, basicamente o mesmo Urawa de 2015, né, mudou praticamente pouquíssimas coisas, o jeito de jogar é o mesmo ainda, e não sei porque o Gadin ainda é o titular do time, mas bem, vamos ver isso durante a temporada, e vem como o grande favorito, né, junto com o São Francisco Hiroshima, né, e tirando esses dois, todo o resto da galera corre por fora, ao meu ver. Mas em questão do Reysol, espero realmente ali que o Milton Mendes tenha um bom campeonato, que ele consiga fazer essa equipe jogar como não vem jogando já há alguns anos, porque material humano tem. Agora a questão é tentar um esquema tático melhor. E acho que esse 4-5-1 do Kashiwa não funciona muito não. Eu acho que era muito melhor o Milton Mendes tentar um 4-3-3 ou um 4-4-2 como ele jogava na Ferroviária, por exemplo, viu? Bom, vamos ver se isso aí se aplica à equipe do Reysol, vamos ver se ele pensa nisso e dá certo. Thiagão, oi. Um time aí que não deu muito certo nessa estreia, parece que o ano não será tão bom quanto foi em 2015,
foi a equipe do Shonan Bellmare que perdeu em casa logo pro Albirex, né? Um time que nós cravamos na nossa análise, né, dos clubes, como seria em 2016, como já rebaixado, calou nossa boca, estreou com vitória fora de casa, com gols de Rafael Silva e o Ito, e apenas no último lance do jogo, com um pênaltizinho Mandrake, a equipe do Shonan Bellmare diminuiu. Mas como o nosso querido Thiago Bontempo frisou no nosso programa passado, a equipe do Bellmare sofre com as perdas, né? Sim. Que acabaram saindo para essa temporada. Time muito enfraquecido, né? Exatamente, e não conseguiu substituir a altura, né? Sim, sim. Então tá sofrendo aí desde o começo, né? Já deu aí teve seu primeiro revés aí no campeonato, logo de cara, né? Pois é, cara, aí os três jogadores da frente do Shonan são muito interessantes, né? Tanto o Takayama ali, o Fujita e o Otsuki, né? Que foram os que começaram. Depois o Fujita e o Otsuki foram trocados ali pelo Thiago Quirino, né? E pelo Paulinho, que jogaram até relativamente bem. Mas o time do Albirex Niigata é um time que é um pouco mais consistente, né? É um time que também veio de poucas mudanças, né? Se não me engano, foi até o Bontempo que falou que a arma desse time do Albirex Niigata seria praticamente Rafael Silva e o Rafael Silva e o Silva, né? Os dois brasileiros o Léo Silva, no caso, o Léo Silva, o Rafael Silva, e lá atrás tem o Cortez, né? Mas esse aí tá por osmose ali. Seriam as armas grandes do time. E foi realmente, né? O Rafael Silva foi lá, utilizando velocidade, abriu logo no começo do jogo o placar pro time do Albirex Niigata, colocou toda a pressão em cima do Shonan Bellmare, conseguiu o segundo gol com o Ito, né? Aí praticamente matou o jogo, né? O pênalti acabou nem fazendo diferença nenhuma. O time do Shonan vai ter uma vida muito complicada, né? Ele que foi pra mim um dos melhores reestreantes na J-League, né? Do ano passado, que veio e jogou muito bem, com um time muito modesto comparado com grandes times da J1, jogou muito bem, chegou a ficar em sétimo colocado do campeonato em alguns momentos. Depois de tantas percas, talvez seja um ano onde o Shonan vai ter que se reinventar. E o Albirex Niigata, por mais que tenha ganhado essa partida, vai ter que manter o sinal verde, o sinal amarelo, perdão, o ano inteiro. Porque qualquer vacilo ou qualquer jogador que perder e não conseguir reestruturar o esquema tático do time, o Albirex ainda assim é o grande, digamos que concorrente a cair em sendo da J1. Porque realmente o grosso do time é muito fraco, Elias. Realmente tem toda a razão, né? Vamos ver como que o time vai se comportar durante a temporada inteira, né? Mas eu não boto muita fé também. Pois é, ainda mais porque o Albirex perdeu, desde o ano passado que a gente falou isso, o ano passado inteiro, o mando de campo do Albirex não existe mais. Jogou bem fora de casa, mas dentro de casa, perdendo por 1-0, aquele fator de campo que pressionava a galera, não tem mais. Aí vamos ver se o Albirex vai ter consciência e vai ter poderio de ataque para poder reverter esse problema, né? É o que veremos. Mr. Thiago Henrique Cruz, quem se deu bem dessa vez em casa, o único time que venceu em casa foi o Sagan Tosso e ele, né, Thiagão? Logo de cara, Toyoda mais 10. O primeiro gol, Toyoda abrindo o placar para a equipe do Sagan. Se eu não me engano, foi o primeiro gol da Liga, né? Exatamente, aos 8 minutos. Primeiro gol da temporada de 2016 foi da equipe do Sagan. Toyoda, sempre ele, né? Maior referência, maior ídolo do time. Depois o Okada Júnior marcando aí o seu segundo gol. E pelo lado do Avispinha, quem colocou na rede foi o nosso querido Wellington. Uma coisa que eu não entendi foi a entrada tardia do nosso querido Sakata, né? O time já perdendo por 2-0. O treinador ali, o Masami Hara, né? Lenda aí do futebol japonês. Eu achei que ele se enrolou um monte para colocar o Sakata em campo. Ele que dá um pouco mais de velocidade, principalmente em contra-ataques. Também deu um chá de banco no nosso querido Shoki Hirai, que também poderia ter mudado o quadro, né, do jogo. Olha, no meu ver, é claro que o Avispa não tem a mesma força do Sagan, mas se o Ihara tivesse se mexido um pouquinho mais rápido, talvez o Hirai e o Sakata teriam um tempo hábil maior para tentar pelo menos o empate, né? Pois é, e pra mim, cara, obviamente o Hirai vai, com o passar das rodadas,
se tornando cada vez mais o titular, porque eu acho que o Hirai é muito melhor do que o Kanamori ali. E outro jogador também que eu achei muito melhor do que começou, né? O próprio, né? O Sakata entrou ali praticamente quase 70 minutos do segundo tempo no lugar do Suzuki e jogou muito melhor também. Teve muito mais visão de campo, né? O time melhorou, né, na parte física, tanto que chegou ao gol, né? Logo no finalzinho da partida. Então acho que esses dois jogadores começaram no banco, podem eventualmente vir a ser titular futuramente. O único jogador que eu vi que começou o jogo inteiro e jogou muito bem, por mais das suas limitações técnicas do time inteiro do Fukuoka, é o Suiyoshi, né, que o camisa 15 ele é meio campista ali, ele joga mais ou menos como volante do time ali, e ele distribuiu algumas bolas interessantes pro Diogo, né, pro próprio Wellington. Então é um jogador que tem uma visão legal, que tem uma presença muito grande no meio campo do time, é um dos líderes desse time do Fukuoka, e talvez seja um jogador que a ser explorado um pouco mais nesse esquema tático do Avispa Fukuoka, que infelizmente é mais um, né, que vai ter que correr o ano inteiro aí para não cair para J2, né, mas infelizmente é, para mim, o elenco mais fraco, infelizmente, da J1 2016. Realmente o time aí tá bem abaixo, né, dos demais. Falando da próxima partida, quem surpreendeu? Sempre ele, Thiagão. Chegou de volta à primeira divisão e já chegou traiçoeiro, já chegou mitando. O nosso querido esquilo traiçoeiro, Omiya Ardija, mordeu aí as avelãs da equipe do FC Tóquio com o gol do Iwakami. Apesar de no papel ser um time um pouco fraco, né? Colocou a equipe do Tóquio no bolso e derrotou pelo placar de 1-0. Vale aí salientar, né, a boa estreia do nosso querido Picnic, jogador ali da Eslovênia, que não fez lanchinho, não teve uma pausa para o café, mas jogou muito bem e mastigou a equipe do FC Tóquio. Vou parar com os trocadilhos infame, que a coisa está ficando feia pro meu lado já. Uma estreia que eu achei muito abaixo foi do time adversário, né? Kota Mizunuma, pra mim, não jogou porra nenhuma nesse jogo. Tanto é verdade que acabou sendo substituído cedo, né? Sim. No começo ali da etapa final. Pois é, cara. E olha, esse time deve ser Tóquio é outro que também não me pega mais também. Assim, igual o Rei Sol o ano passado. Fogo de palha, né? Fogo de palha. Tinha dois times que eu achei que, nossa, esse não vai, né? E por mais que o FC Tóquio tenha conseguido chegar na série, e é um time que pode melhorar muito, assim como o time do Cachorro Sol, como todos os times da J-League, né? Que a gente falou. Infelizmente, o programa que mais caduca mais rápido do Hinomaru é a primeira rodada de J-League, né? Porque tudo pode mudar. Mas se você fosse comparar o hype que tava no FC Tóquio depois de ter metido 9-0 no Chonbori lá, né? Então a galera tava achando que, né, o FC Tóquio ia bater de frente com os grandes da Hoje J1. não! Hoje não! Pois é. Hoje sim! Hoje sim! Pois é, cara. FC Tóquio Barrichello, né? Depois de uma estreia também péssima também na CL, vem jogando mal, né, nesse jogo contra o Omiwa, e você sabe que como o esquilinho traiçoeira, como ele já fala há anos, né, foi lá e não perdeu tempo, né, fez o seu gol, fechou o esquema tático para evitar qualquer tipo de contra-ataque, e você falou tudo, cara. Kota Mizunuma, que é um jogador que a gente espera tanto, né, o camisa 48 ali, uma partida praticamente apagadíssima, cara, sabe, é ridícula mesmo, não sei se talvez por falta de ritmo ou talvez algum problema que ele possa ter nesse jogo. Mas é uma partida realmente completamente fora da curva, né, cara? E se ele não funcionar, ele que é uma das grandes armas do time, fica difícil, né, cara? Porque se você vê o esquema tático do FC Tóquio, tem poucos jogadores que podem fazer alguma jogada para desequilibrar o jogo ali, né, cara? O Higati não é um desse tipo de jogador, e o Nemoto também não, né? O Abe volta um pouco mais, mas uma bola tem que chegar numa Maeda, né? Então é difícil, né? E outra coisa muito triste também é você lembrar do Ota, né, como o melhor lateral da J-League ano passado, e hoje ver que o FC Tóquio tem que se virar com Hashimoto e Tokunaga, né? Que fase. O problema é esse, né, Thiago? Pois é, cara. Só digo uma coisa, saudades Ota. Saudades Ota. O time precisava de outra opção. Que merda. Bom, olha, eu quero falar
do jogo que acabou me revoltando. Cara, eu me diverti tanto nesse jogo do Gamba Osaka, cara, olha. Eu ficava tirando print de qualquer coisa que aparecia no jogo Fujimoto. E mandava bom tempo, mandava peneira, mandava pro Mioto, jogava no grupo. Pô, quando apareceu Fujimoto e Endo pra bater a falta, eu falei, quem é Nakamura? Quem é Nakamura? E jogou os 90 minutos. Pô, né, e foi o melhor jogador do caralho do Gamba, cara. Sensacional, cara. Por mais que foi muito criticado pela empresa japonesa, né? O Thiago Bom Tempo passou as informações. E até o Thiago Bom Tempo, né? Que é um caçador aí do bom futebol do jogo Fujimonstro. Falou que foi um jogador que praticamente teve seus bons momentos. Mas uma coisa é verdade, Elias. O Gamba entrou com medo do Kashima e saiu em campo com medo do Kashima, que também me surpreendeu. O Kashima que conseguiu ganhar o jogo com a Kasaki e Suzuki. Pois inclusive Suzuki. Suzukão da massa aí dando um gol de cabeça, monstrão, né? O Akasaki que praticamente matou o Niwa também, né? O Niwa que saiu substituído logo aos 30 do primeiro tempo e com um problema na cravícula, cara. Talvez fique fora do time por um bom tempo ali. E foi complicada, né? Sim. E, pô, isso é foda, né, cara? E foi um lance tão bobo assim, sabe? Uma entrada mais forte, ele caiu de mau jeito, saiu. E depois, se não me engano, entrou o Ideguchi ali, mas acabou substituindo a altura. Pena que o Niwa, que praticamente ainda sonhava com alguma coisa em relação à seleção japonesa, agora já é. Agora a vez sonho fica cada vez mais longe. O jogo do Kashima foi muito interessante. Vou falar jogo do Kashima porque praticamente só deu o Kashima o jogo inteiro. Eu só quero fazer um comentário antes de você começar. Eu não gostei, eu não joguei. Pois é, cara, eu fiquei esperando, cara. Eu fiquei esperando ele entrar, ficou no banco ali. Parecia algumas vezes ele, na televisão mostrava ele ali, sentadinho, conversando ali com o Caio e tal. Mas infelizmente o Dineizão da massa acabou não jogando. Mas não precisou, né? Porque por mais que o Gamba tentasse manter mais a posse de bola, como realmente tentou, as tentativas de gol foram praticamente do time do Kashima, né? Que chutou 3 vezes mais que o time do Gamba Osaka. Desde o começo do jogo teve já um gol impedido, né? Não sei se foi do Muka Nazaki ou do Akasaki, não vou lembrar agora. E o Gamba sentiu esse gol que poderia ter sido logo nos 27 minutos do primeiro tempo e tentou começar a jogar no esquema de jogar no contra-ataque, né? Não entendi o porquê que o Gamba quis entrar com uma equipe um pouco mais mista, né? Sem o Sami e sem o Patrick, né? E sem o Kono também, né? Que o Kono ficou no banco, entrou só depois no segundo tempo, se eu não me engano. Ou não, e nem entrou, não lembro agora. Deixa eu ver se eu lembrar. Porque eu não lembro. O Kono jogou. Não, o Kono jogou. Quem não jogou foi o Kurata, que entrou no segundo tempo. E começou com o Ademilson ali, né? Também que teve uma boa estreia, o Jungo Fujimoto, né? E que eram os jogadores que a gente imaginava que seriam utilizados muito mais pra frente do campeonato. Começaram logo o jogo no Gamba, que jogaram muito bem, mas o time do Gamba muito acuado. O Kashima exercendo essa pressão o jogo inteiro, e a pressão de todas as maneiras, né? Tanto no ataque quanto na defesa, né? Um jogo muito faltoso pelo lado do Kashima, né? São praticamente 5 cartões, né? Praticamente quase todos eles no primeiro tempo ainda. E o time do Kashima optou por essa formação tática um pouco mais ofensiva, já que viu que o Gamba não demonstrava as reações, né? Alguma hora ou outra ali o Fujimoto tentava uma jogada individual, deixou o Choji no chão uma hora para fazer um drible que eu mijei da risada, sabe? Mas fora as peripécias que não virou nada do jogo Fujimoto tirando a bola na trave, o resto, o time do Gamba foi muito apático, mesmo quando entrou o Sami, né? Entrou da maneira que praticamente inexistente, jogou muito pouco também, e depois o Shukurata entrou no lugar do Ademilson, mas também foi só para cumprir talvez ali a tabela de substituições, porque realmente foi um jogo muito ruim do time do Gamba Osaka. E o Kashima, que eu até falei no Rinomaru sobre a Freeman, né, que talvez é um time que poderia começar a pipocar pelas contratações meio que duvidosas, calou minha boca e fez uma boa estreia e levou 3 pontos para casa de graça, já que o time do Gamba nem jogou. O Gamba não entrou em campo, né, não, por assim dizer. Não entrou. Uma última observação só é que o Caio entrou muito bem, né? Entrou rápido ali, né? Desfigurando a defesa do Gamba. E o Muka Nazaki, que a gente falou tão bem dele,
se mostrou um bad boyzinho ali nesse jogo, brigando com o juiz, discutindo à toa, levando o cartão amarelo por reclamação. Não entendi qual foi ali do Mukanazaki, que ficou reclamando por bobeira, assim, cara. Realmente não entendi qual foi a do Mu, porque tava tão nervosinho esse jogo. Deu pitido, coitado. Pois é. Bom, quem surpreendeu fora de casa também, apesar dos pesares, esse time eu roguei praga porque fizeram uma mancada monstruosa, né? Thiagão ficou feliz com a ida do Fujimito para a equipe do Gamba. Eu fiquei triste com a saída do mito do futebol japonês, Baré. Ele que acabou sendo dispensado pelo Kofu. Mas quem resolveu a parada para o time de Kofu foi o Cristiano, né? A equipe do Rei Sal comeu bola, não renovou o contrato aí, não contratou em definitivo o Cristiano. Ele foi pro Kofu e definiu a partida, anotando um double goals que deram a vitória do Ventforet Kofu para cima do Kobe fora de casa, 2-0. E para variar, Thiagão, o Viseu Kobe, esse é outro time que a gente cria uma expectativa, esse ano vai se fuder. Acabou aí perdendo. Só, eu esqueci de falar uma coisa do jogo passado, lembrando que a equipe do Gamba estreou em jogos oficiais aí o estádio novo, né? Lindo estádio, muito maravilhoso, estádio de primeira. Tem até umas cadeiras com ar quente, ar-condicionado, umas poltronas ali acolchoadas, né? Pro bumbum não ficar doendo, você ficar sentado e tal. Que viadagem, hein? É. E aqui no Brasil a gente senta no concreto de boa e come amendoizinho do tio. O Thiagão que tá acostumado a sentar no duro. Não, toma no cu, vai tomar lá. Falando no chão, caralho, do estádio, não vem com piazada, não, rapaz. Em jogo, pra te falar a verdade, Thiagão, eu não assisto o jogo sentado, eu assisto o jogo em pé, cara. Porque jogo do coxa não tem como você relaxar, né? Verdade. Não, tem que ver o jogo em pé, senão gritando. Não rola. Mas no caso é tudo cadeira bonitinha também, né? Tem a parte da arquibancada, né? Ah, tá. Mas o estádio é 85% cadeirado. Olha, Elias que é um grande barão do Café de Curitiba, vai assistir todos os jogos do time do Coxa na parte VIP, né? Parede blindada e o caralho, né, Elias? Porque precisa, né? Torcida maluca. Vai levar a cadeira de graça. Mas eu vou falar com você, cara, que sinuca de bico do Nelsinho Batista. Nossa senhora, rapaz. E continua dependendo muito de Leandro e Pedro Júnior, né? São jogadores que... por isso que tá fudido, né? Sim, claro, a gente entende por ser jogadores brasileiros ter uma interação melhor com o técnico, mas não são jogadores que podem salvar o Kobe de porra nenhuma, assim. Então vai ser um ano longo, né, bem complicado. E pro time do Kofu, né, o Cristiano vem aí, caiu do céu, né, como o Montempo falou no último programa, e vai salvar muito o Kofu aí, né. Pra mim também é um dos times mais fracos, tirando o Cristiano e mais um ou outro, ali talvez o Nilson ali, e o Kurug ali, mas o resto pra mim do Kofu é bem fraquinho, mas... Nossa, que heresia, Thiago. O quê? Você esqueceu de falar do monstro do futebol japonês. Que monstro. Que joga no Kofu. Que monstro. Você é um herege. Que monstro, cara. Que monstro. Morita, caralho. Puta que pariu, Morita, cara. Ele jogou essa partida? Não, nem ele jogou, cara. Tô louco. Esse cara aí, camisa 19, gênio. Morita que vai defender um pênalti esse ano ainda. Eu profetizei isso. Vai defender um pênalti esse ano. Nem jogou. Mas também, cara, o time do Kobe também, sabe? Pelo amor de Deus, né, cara? O Elias adquiriu uma camisa do Kobe, né? Vamos ver se ajuda. Ganarra ainda. Vamos ver se ajuda o time a dar uma melhorada com essa mandiga do Elias, perdeu, né? Mas, olha, pra mim o time do Kobe vai ter... Tem um material humano legalzinho, tem alguns jogadores interessantes, mas o esquema tático do time não funciona, cara. É incrível isso. Nada funciona. Nada acontece, feijoada. Tá tudo errado, feijoada. Bom, Thiagão... Lógico que eu ia deixar o melhor pro claro, final. O time bosta pro final, sempre, é a tradição. Lógico, né? É uma estreia maravilhosa, uma estreia épica. Tô falando do Sendai, claro, né? O Sendai, o Vegalta Senpai, que conseguiu a proeza de estar mais fraco ainda essa temporada. Mais fraco e mais velho. Assim, exatamente. Dando uma de
dando uma de Smeagol, né? Fraco, bem fraco. Pois é. Foi lá e mesmo assim derrotou essa porcaria do Marinos pelo placar de 1-0 com um gol do Mita. Num jogo chato. Bem, começou Olha, 5 horas antes. Nakamura não joga por causa de uma gripe. Putz, fudeu, né? Porque a gente falou, quem é que vai substituir o Nakamura? E foi substituído pelo Yodo, né? Então, né? Ou o Mikado, né? Que joga um pouco mais pra frente ali. E aí, e claro, o Mikado, bem, dispensa qualquer tipo de trocadilho, né? quem jogou foi o Ryodo. Foi o jogo que foi o Ryodo mesmo, né? E o Aana ali, né? O Amano ali, fizeram aquela linha de 3 na frente. O Manabu Sato e o Kida pelas pontas, o Ito isolado na frente, né? E realmente o time de Marinos entra no mesmo jeitinho, meia boca de 2015, só mudou realmente o uniforme, cara. Mesmo jeito, mudou nada, cara, é incrível, nada, mudou nada. E cada vez pior, né? Pois é, né, cara? Né? Olha, Na zaga, eu- o grande Fábio, né? E o grande Bomber, né? O Bomber, sim, né? Um jogador que tem uma história, mas realmente precisa de um auxílio melhor, né? Pra auxiliar a defesa, porque só o Nakazal não faz milagre, né, cara? E, cara, são as mesmas. Parece que eu vou começar a nem gravar coisa do Marinos, eu vou começar a pegar várias pedaços de 2015 do Rinomaru e eu vou ficar jogando em áudio aqui, porque é perca de saliva falar desse time, cara. Perca de saliva. Eu não entendo como é que esse francês continua no comando do time, cara, porque desde 2014, mesma bosta. Mesma coisa. Por mais que o Marinos conseguiu uma proeza que ninguém esperava, né? Que foi terminar entre os 10 primeiros colocados, né? Com um time desse e ganhando pelo menos 2 ou 3 partidas seguidas ano passado. Teve um momento que a equipe se organizou sem o Nakamura, né? Pela lesão que tinha perdido uma boa parte do campeonato ano passado. E quando o Nakamura voltou, ele ficou sempre ali com umas armas secretas, batendo falta, batendo escanteio, levantando bola pra área e tal. E isso resolveu. Mas é um dos esquemas táticos mais velhos da J-League, né? Desde 2014, jogando desse mesmo jeito. E, cara, é triste, cara, ver o jogo do Marinos. Cara, é muito triste. Não dá vontade de ver o jogo do Marinos. Cara, dá vontade de só ficar vendo só VT, porque é um time que não desenvolve o futebol. Tenta. É um time que tenta muita coisa. Né? Esse ano tá tentando ali fazer o Manabu Sato se inverter lado, às vezes, né, com o Kida e tal, mas parece que eu acho que é a limitação do técnico, viu, cara? Assim como o Toninho Cerezo limitava o potencial do Kashima em alguns momentos do ano passado, eu acho que esse francês aí também tá limitando os possíveis esquemas táticos do Marinos, porque que vem jogando desse mesmo jeito pífio, né, e trazendo só desânimo para a torcida do Nakamura e de todos os outros adeptos, né, do Yokohama F. Marinos. E quem saiu aí no lucro foi a equipe do Vegalta. Lembrando Sim. que o nosso querido Koki Mizuno não jogou, né? Pois é, no né? banco a partida inteira. Uma pena. Poderia ser aí o grande retorno de uma estrela ofuscada. É o Hokuto no Ken japonês, né? É a Estrela do Norte. Mas... É a estrela falhada, né? falhada. Né? Mas não acabou nem fazendo muita falta, né, nesse jogo, né? Por causa que o Vegalta também jogou no mesmo esquema tático do ano passado, né? Com algumas mudanças de jogadores que saíram e os que aposentaram. Mas joga com 2 atacantes bem fixos na frente, né? O Mita que fez o gol e o Kanakuba ali fazendo aquela inversão de jogo, né, entre defesa e os laterais, né, o Tomita e o Hyang ali subindo pelas pontas, né, assim, não é um grande futebol do Sendai também, mas dominou praticamente o jogo inteiro, né, assim, questão de posse de bola, o time do Marinos teve um pouco mais e chutou mais vezes a gol também, mas tentativas claras de finalização, o time do Sendai foi um pouquinho melhor, né? O goleiro do Hokutan teve que trabalhar alguns momentos mais porque teve mais chutes do Yokohama F. Marinos, mas chutes perigosos mesmo, tirando o gol do Sendai, for um ou outro. O resto, o jogo foi tão parado quanto o Sanfrecce e Hiroshima. É o famoso Hokutan no Ken, né? Hokutan no Ken. Falando aqui da tabela, a tabela por ser começo do campeonato é alternativa, né? Quem diria que o Vanfurekofo seria o líder, né? Seria o campeão agora com 3 pontos. Albirex em segundo com 3. Fecha ali o Sagan Tosso com 3 pontinhos em terceiro. Estariam caindo nesse momento a equipe do Marinos, do UFC Tóquio e o Viseu Kobe. O artilheiro da competição
é o Cristiano do Banforecofu. Tiagão, mais alguma coisinha que você queira falar? Só isso, bora! Maravilha, Tiagão. Encerrando o assunto da J1, vamos agora com tudo o que aconteceu na J2. Lembrando que não falaremos da J3 no programa de hoje, porque a J3 estreia apenas no dia 12 de março. Os jogos da J2 são os seguintes: o Verde bateu com o Sadole Sapporo por 1-0, o Tsuegi em Kanazawa perdeu em casa pro Fifari em Nagasaki por 2-1. Shimizu estreando muito bem na competição. Gênio. Ficou no 0-0 com o Ehime, né? No famoso clássico laranjinha. Isso já define muita coisa que vai ser o ano de Shimizu. Quem acabou levando azar na estreia foi o Renofa Yamaguchi, atual campeão da J3. Ficou no 1-1 com o Fadiano Okayama. Levou azar porque começou vencendo o jogo, mas cedeu empate. Roasu Kumamoto bateu Matsumoto Yamaga por 1-0. Olha só, hein? Em casa, Zaspa Kusatsu atropelou o Gifu. Acho que esse ano o Gifu não vai mais, já era, hein? Já começou muito mal. 4-0 pro Zaspa. O Matida Zélvia, o clube do futebol, a capital do futebol no Japão, perdeu pro Cereço Osaka em casa por 1-0. Quase empatou o jogo final. Tiagão vai falar mais tarde um pouquinho desse jogo, a gente já adentra sobre ele. O Yokohama FC perdeu em casa pro Kamatamare Sanuki por 1-0. Vamos ver se o Kamatamare surpreende essa temporada, né? Vejamos. Jeff United bateu o Tokushima por 2-1. Olha. Kyoto... Oi? Olha, finalmente, começou bem esse ano, né? Vamos ver. Não vou me animar, não. Agora o Thiagão desanima de novo. Kyoto Sanga e Mito ficaram no 1-1. Que me pariu. Encerrando, o Giravans bateu o Montedio e Yamagata por 1-0. Thiagão, seus comentários aí. Teu Kyotinho, hein? Porra, caralho, velho. Que nhaca, velho, esse Kyoto Sanga. Bem, o jogo do Cerezo contra o Machida Zelva também foi um jogo que passou no mesmo horário ali do jogo do Gamba Osaka vs Kashima. Agradeço até o Gustavo Queiroz por ter me lembrado do jogo, me passado o link, porque eu tinha até esquecido do Cerezo, com a loucura que eu tava ali com o Fujimoto. Mas olha, era melhor ter ficado só no jogo do Gamba, viu? Porque enquanto eu tava que nem... Quem que é aquele artista que virou aquele meme daquele disco que tem ele rindo e triste? Sabe? Que é... o Chico Buarque. Isso, sabe? Era a minha face, cara. Eu abri o link do Gamba, o sorrisão. Abri do Cereço, o desânimo em pessoa. Por causa que o jogo, ok, ficou um 0-0 praticamente o jogo inteiro. O time do Machida Zelva era, claro, muito mais limitado e muito mais grosso, né? Rifando a bola de qualquer jeito, uns cruzamentos malucos. Mas, diferentemente, o time do Kashima, o time do Cereço Osaka com o grande Kaktani, né? O camisa 8, que tentava algumas jogadas com o Bruno Meneghel ali e tal, e com o Sugimoto. Tentadas frustradas. Tava tentando fazer 1-2, cara, sabe? O time do Cereço teve a pachorra de querer entrar tabelando na área dos caras, sabe? Como se fosse um showball, sabe? Falei, porra, e perdeu a bola, levou um contra-ataque, quase levou o gol, sabe? Pô, o time do Cereço tenta inventar umas coisas, sabe? Eu acho que na cabeça do Cereço, ele ainda é um time de J1. Então ele acha que ele pode fazer isso, sabe? Que vai ganhar fácil, então tabela, inverte cruzamento, sabe? Faz umas frescuradas de winning eleve, sabe? Mas chega lá na hora, você vê que o time é pífio. O Bruno Meneghel, camisa 10 ali, pra mim foi um dos melhores jogadores dessa equipe, desse jogo, junto com o Sugimoto, que esse sim tem uma cara sisuda, bravo o jogo inteiro, gritando com ataque quando alguém errava. Um jogador que demonstrou uma seriedade o jogo inteiro, né? E fora isso, teve o Santos ali, mais um ou outro ali. Mas em resumo da partida mesmo, o time do Cereço superior praticamente o jogo inteiro do que o time do Machida Zelva, menos no contra-ataque, que o time do Machida Zelva chegava com muito perigo ali com o Suzuki, né? Ou com o Uri, né? O camisa 6. No finalzinho do jogo, após o gol do Yamamura ali nos 61 minutos, o time do Cereço fez as últimas substituições ali e tal, se fechou para manter o placar, né? Praticamente o Kakitani cansado não conseguia alçar mais nenhuma tipo de tentativa pro gol. O time do Machida teve um bom lançamento que resumiu numa cabeçada para fora, que poderia ter sido o gol de empate do Machida Zelva, e
a água no saque do time do Cereço Osaka. Mas infelizmente o bom time do Machida Zerva, se você for levar em consideração que é um time de J3, né, que subiu com pouquíssimo investimento e jogou de igual para igual pro Cereço Osaka, você percebe então que talvez esse time do Machida Zerva pode ir um pouco mais longe, pode ter um pouquinho de carga para estar lutando pelo menos para ficar entre os 14 melhores times nesse ano 2016. Pelo lado do Cereço, que tinha a obrigação de pelo menos matar o jogo logo para não ficar correndo risco, acabou decepcionando, 1-0 apenas no segundo tempo com Yamamura, como eu falei, né? Mas fora isso, uma estreia ruim, onde Kakitani jogou muito mal, né? Matida, Yamashita, né? Moniwa, foram todos jogadores que foram praticamente medianos, tirando Bruno Meneghel e Sugimoto e o próprio Yamamura que fez o gol. O resto do Cereço é a mesma vergonha de 2015. Bom, vamos ver o que vai rolar. Tem um ano inteiro ainda pra ver o que vai acontecer. 22 times, 40 e poucas rodadas. É um ano longo de J2. Bom, vamos ver. Moniwa. Ai, Tiagão, olha, eu não sei onde as coisas vão parar no Cereço. eu também não sei, cara. Se tem uma galera que é mais iludida que a torcida do Marinos, é a torcida do Cereço. É a do Cereço. Que vai no estádio e bandeira e não sei o que. E alguém teve a pachorra de estar filmando alguém com a camisa do Furlan. Se eu tivesse lá, eu tinha feito. Sério? Eles filmaram? Filmaram um torcedor com a camisa do Furlan. Cara, olha, se eu tivesse lá, cara, eu ia ser preso, cara. Eu ia bater tanto no filho da puta, cara. Eu ia arrancar a camisa do cara, queimar, sabe? Eu ia fazer tipo o Campeonato Paulista, sabe? Que é incrível, cara. A torcida do Cereço realmente... O torcedor japonês é incrível, né? O time tá numa draga, tá numa merda, e pra eles é tudo festa, né? Tá tudo de boa. A galera... É um pensamento muito divertido se for ver. Ninguém leva muita coisa assim, muito a sério, pra não passar muito nervoso. Não é que nem a gente brasileiro que fica muito bravo com certas coisas. Aqui a gente né? já quer explodir tudo. Exato, eu sou um deles com o Cereço. Mas a galera tenta levar numa puta de uma esportiva, né? O time só fez o perdendo, mas a equipe, os torcedores aplaudiram até o fim. A mesma coisa com o Gamba Osaka. Nesse quesito torcida, sempre vai ser um baile da torcida asiática pra sempre em cima de nós brasileiros, que a gente realmente não tem esse feeling, né, de estar sempre apoiando o time, mesmo quando ele tá numa situação ruim, né, cara. E um exemplo melhor que o Cereço não existe, né, cara. Um investimento péssimo, o time caindo pra J2, um ano que pode ser o ano do retorno pra J1, mas ou talvez um ano muito sofrido, né, pra equipe chegar nos playoffs de novo como o ano passado, né, e a torcida tá de boa, camisa do Furlan, faixinha, sabe, tá tudo numa boa, e tá certo, eles levam na boa mesmo, e deixa que a gente passe nervoso, que a gente é mais maluco que futebol. O importante mesmo é se divertir, assistir o jogo, ir pra casa e foda-se ter o ano inteiro pra frente do G-League. E se subir, vamos ver se contrata recentemente não faz a cagada que fez da última vez. Bom, antes de encerrar o programa, vou falar como ficou a situação na J2. Okay. Por enquanto o líder é o Zaspa, na liderança com 3 pontos. Jeff United também tem 3. Esses times subiriam direto. Nos playoffs está o Fifari Nagasaki, Cereço Osaka, Giravanz e o Kamatamare Sanuki. Na zona do playoff é o Yokohama. E caindo para variar, começou bem o campeonato. Já na primeira rodada na lanterna, com um saldo negativo de 4, o Gifu. Acho que esse ano não tem jeito, o Gifu vai se fu. O artilheiro do campeonato é o Segawa do Zaspa. Tiagão, mais alguma coisinha que você queira falar? Igualzinho J1, os jogos foram todos 2-1 ou 1-0. Só o Gifu que conseguiu a proeza de tomar 4-0, né? Puta merda, se não for esse ano, meu amigo, não é mais. Vamos ver. Bom, galera, espero aí que vocês tenham gostado do nosso retorno dos podcasts, que vocês tenham se divertido aí com a rodada, com o futebol japonês, já tava fazendo falta, né? Pois é. E agora é só alegria, né? Temos muita J-League, logo tem jogos da seleção japonesa, falaremos também da trajetória dos clubes japoneses na Easy Champions League, enfim, tem muito futebol japonês, o ano de 16 está apenas começando, nos vemos aí na semana que vem
com muito mais programação. Espero que tenham gostado e Ryunomaru levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Boa semana, galera. Um abraço. Valeu. Tchau. Sayonara.